Olá, sou terapeuta e eu quero contar um relato de um fato que aconteceu num tratamento e pedir permissão à cliente para contar porque é interessante, é importante que a gente converse, fale, né? Apresente nosso trabalho e tem casos que são tão dolorosos que a gente, mesmo como terapeuta, a gente já acostumado com tantas histórias, né? Mas tem casos que é muito interessante a gente contar para as pessoas que entendam e de repente até se identifique com o problema e que possa também fazer a mesma coisa que ela fez, foi fazer o tratamento terapêutico, né? Eu tratei uma jovem, eu combinei com ela para nunca dizer o nome e nem onde foi, nem quem é, né? Então vamos lá, eu tratei uma jovem de 21 anos de idade. E essa jovem, no período do tratamento, a gente pergunta para a pessoa, né, o tamanho da dor, a gente dá uma nota de 0 a 10, sendo que 0 é nota boa e 10 é uma nota muito ruim. Então, na hora que eu pedi para que ela lembrasse da sua infância e de dores que ela sentiu, sofrimento ou medo, alguma coisa desse tipo assim, ela fechou os olhos e foi logo falando que tinha uma dor muito grande que ela tinha passado, mas que ela não queria contar. Tranquilo, não tem problema. O nosso tratamento, se a pessoa não quiser contar, não precisa, só basta dizer o tamanho da dor que sentiu, né? Então ela deu a nota 10, muito doloroso, e na mesma hora ela relatou também que era um segredo, que ela não ia contar, porque esse segredo ela nunca ia contar a ninguém. Ela vai ser segredo pro resto da vida dela. Só que como a gente, como terapeuta, como a gente trata as pessoas, a gente também faz leitura corporal. E logo então eu já fui identificando ali pelo comportamento dela que ela se tratava de um abuso sexual, né? De uma coisa, ela foi molestada, né? Então já deu para identificar ali que ela estava sofrendo de uma dor muito grande, emocional, devido a um abuso sexual. Mas tudo bem. Então, quando eu comecei a observar ela, né, que ela pedi para que ela fechasse os olhos e tentasse lembrar o máximo possível de sua dor, não é? Para que a gente pudesse começar o tratamento, ela fez um gesto para mim que identificava uma mulher. E eu fiquei naquela hora em dúvida, muita dúvida, tive dúvida, poxa vida, pareceu para mim um abuso sexual, mas está parecendo uma mulher na leitura corporal. E naquele momento ali, eu como pastor, como um servo do Senhor, eu clamei ao Senhor, Senhor, eu não estou entendendo nesse momento, eu preciso que o Senhor me dê uma ajuda aqui, uma força, né? E veio uma pergunta formada diretamente do céu. Eu digo assim, eu gosto de dizer assim porque Deus me falou assim, pergunta quem é essa mulher que ela está protegendo. Eu fiquei muito feliz na hora, porque eu não estava sabendo formar, formalizar a pergunta, sinceridade. E olha que eu tenho muita experiência já. Vamos dizer, muita não, mais ou menos, né? Mais ou menos. Que eu só tenho um ano de terapia, mas eu já tratei mais de 200 pessoas. Quando eu digo muito, porque já passou por muitas pessoas pela minha mão, certo? Mas já tenho uma boa experiência. Então, o que aconteceu foi que quando eu fiz a pergunta, ela foi logo me respondendo, não, é minha avó e também minha mãe, mas principalmente minha avó. E Deus me deu a segunda pergunta. E eu perguntei, você foi abusada pelo seu avô? Ela levantou a cabeça, de cabeça baixa que ela estava, arregalou seus olhos para mim e em pranto ela me pediu, pastor, não conte para ninguém. E naquele momento ali já começou o maior sofrimento dela e eu sentindo também por ela, né? Então, eu não se preocupe, que eu não vou contar. E foi quando até que eu disse a elas, mas de imediato eu já
quero pedir permissão para contar para as pessoas, porque a forma que eu descobri, né, para mim foi fantástica. Foi uma leitura corporal que eu fiz e com a pergunta formulada por Deus, sinceridade, é assim que eu vejo e senti. Então a gente fez o tratamento, todo o tratamento dela, né, baseado no que ela falou. Teve cenas aqui que eu não vou relatar aqui agora, porque eu acho muito dolorosa, mas nós conseguimos tratar, tirar aquela dor daquela jovem e ela se sentiu muito confortável depois e tivemos um resultado assim fantástico com essa situação, né, com esse relato, né. É isso aí, pessoal. A gente está aqui para amenizar dores das pessoas. Então, ela vai lembrar dos fatos, ela pode até lembrar, mas não mais com dor, não mais com cobrança, com culpa, porque a criança que é abusada, normalmente ela se sente culpada, ela se sente muito culpada pelos fatos, mas quando ela passa a entender que na verdade ela não teve culpa, ela era uma criança e foi abusada sexualmente, aí a história muda e aquela dor profunda que ela tinha de culpa vai embora, graças a Deus.